Vamos lá. Na linha de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os impactos ambientais no mundo, aí não só mais na Europa, e na Ásia e na Oceania. E vamos começar a fazer uma série de correções de atividades. Lembrando que eu deixei para vocês mais atividades e vamos fazer as correções. Beleza? Tudo certo? Então vamos lá então. Só temos para nós. Não, não é isso, jovem. Isso aqui. Aqui. Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os impactos socioambientais e suas consequências. Nós vamos falar sobre os impactos ambientais Hoje nós vamos falar do mundo. O que o mundo está vendo, os impactos socioambientais e quais são as consequências e as mudanças que nós temos que ter em relação a essas mudanças de hábitos que estamos tendo. Vamos lá. Quando nós falamos de impactos socioambientais, nós vamos ver que é alteração ou são as alterações sofridas pelo meio ambiente e que foram e são provocadas por determinadas ações do homem. O homem, ele tem essa alteração, ele vai fazer devido ao seu desenvolvimento. Alguns impactos vão ter maiores consequências, outras vão ter menos consequências, mas nós temos que entender que será que é necessário esses impactos no meio ambiente como um todo? Ou será que dá para se reduzir? Ou será que nem dá para ter impacto? A principal é a indústria, que ela vai utilizar vários recursos da natureza e vai despejar os seus resíduos ou seus poluentes no meio ambiente. Lembrando que muitos países procuram países em desenvolvimento ou países pobres. Por quê? Porque as leis nesses países são mais brandas, são mais leves. Porque se eles fossem fazer esses mesmos impactos nos países deles, essa relação, esse impacto, essa consequência iria custar muito mais caro. Então, eles procuram esses países relativamente mais pobres. Por quê? Porque aí eles podem fazer os seus impactos e, se forem culpados, as leis vão ser muito mais brandas. E outro fator são necessárias mudanças comportamentais. Pessoal, quando se fala de mudanças comportamentais, estamos falando de mudanças que tem que ser alterado o nosso dia a dia, o nosso comportamento como ser humano, como sociedade. Por quê? Nós estamos vivendo num momento onde nós estamos produzindo cada vez mais lixo. Nos últimos 10, 15 anos, nós produzimos uma quantidade enorme de lixo. E esses lixos, muitas vezes, não têm o destino correto. O destino desses lixos, muitas vezes, são aterros sanitários que eles poderiam utilizar, podiam ter, antes de chegar no aterro sanitário, poderia ter uma separação desse lixo. E nós não temos consciência de fazer isso. Então, aí que está uma mudança de comportamento, de entender de como que está o mundo,
quais são as mudanças e o que é que nós queremos para o mundo daqui a 20, 30, 40 anos ou para as gerações futuras. Nós queremos deixar um planeta melhor ou um planeta pior? Então, eis a questão para nós entendermos que essas mudanças têm que ser para hoje, não dá para deixar para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Um exemplo de algumas mudanças é os canudos de plástico. Em algumas cidades do Brasil e do mundo, é proibido o uso de palito de plástico, o uso de canudo. Por que é proibido? Porque esse canudo ele vai para o oceano e tem um impacto muito grande, principalmente em algumas espécies marinhas, que vê o plástico como alimento e pode morrer. Então, algumas mudanças são comportamentais, são. Algumas mudanças são interessantes, são. Porém, nós temos que ter em mente o que é que nós queremos. Quais são as mudanças que nós queremos? Aí aqui os principais impactos socioambientais que temos no mundo. Aqui nós temos os recursos hídricos. Quando eu falo de recursos hídricos, estou falando em a água como um fator onde vai estar disponível para o maior número de pessoas possível. O uso racional da água. Nós sabemos que no ser humano ele só começa a cuidar quando começa a faltar. Quando começa a faltar água, que ele começa a entender que, opa, tem que fazer alguma coisa. O impacto no solo, principalmente por pesticidas da agricultura. E o solo começa a perder nutrientes e o ser humano, numa forma de tentar reverter a situação, ele coloca uma quantidade muito grande de pesticidas, que muitas vezes com a chuva vai escoar para os rios ou para o lençol freático, poluindo todos os recursos hídricos. Atmosfera. Na atmosfera que eu estou falando aqui, está ligado aos grandes poluentes, às grandes indústrias mundiais, que jogam fumaça para a atmosfera, causando sérios problemas ambientais e até mesmo de saúde para as pessoas. E os espaços urbanos. Quando eu falo de espaço urbano, eu estou falando das cidades que cresceram de uma forma não planejada. Nós sabemos que essas áreas, principalmente nos grandes centros urbanos do mundo, elas conseguem mesclar o desenvolvimento tecnológico com algumas áreas verdes. Mas isso não é para o mundo inteiro. Muitas cidades e muitos lugares do mundo, os espaços urbanos estão ocupando áreas que relativamente eram de alguma espécie e que às vezes era o habitat natural dessas espécies, que essas espécies estão começando a desaparecer, e sem contar com o crescimento urbano, onde as cidades estão cada vez maiores, a infraestrutura cada vez maiores e muitas vezes não respeitando o meio ambiente. Voltando um pouquinho ali de recursos hídricos, todo ano, verão, tem a mesma propaganda da Casan. Cuide da água, não lave calçada e não lave carro, cuide. E todo ano é o mesmo problema. Todo ano falta água. Porque nós ainda não entendemos, porque no Brasil tem muita água, água é abundância, principalmente na maior parte do país, que a água, esse recurso hídrico, ele é importante para a manutenção da vida na Terra. Quanto menos recursos hídricos tiverem, pior vai ser a situação do ser humano. O ser humano vai ter sérios problemas em relação a recursos hídricos. Então, aqui que nós temos que tomar cuidado.
E os impactos socioambientais da moda tradicional. Se nós fizermos um raio-x do mundo, os principais estão aqui, ó, que são todos os impactos que estão ocasionando no planeta nesse exato momento. Isso está mostrando para nós que ou nós fizemos algo de diferente, ou o nosso planeta está com os dias contados. Mudanças de comportamento, de pensamento e até de gestão ecológica. Esgotamento dos recursos. Aquele esgotamento de recursos, nós estamos falando dos recursos minerais que o homem utiliza desde a época que ele começa a viver em sociedade. Esses recursos estão diminuindo ano a ano e muitas vezes o homem não percebe. Esse é um problema sério. Por quê? Porque se o homem não tomar consciência desse esgotamento de recursos naturais, de todos os recursos, aí agora eu vou englobar desde água, desde ar, o planeta vai se tornar pequeno para tanta gente. Uma parte da população não vai usufruir mais desses recursos. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas que nós temos está acontecendo no mundo estão demonstrando para nós que nós temos que ter algumas mudanças de mentalidade. Principalmente os países desenvolvidos, países ricos, que têm na indústria sua fonte de riqueza, sua fonte econômica, e que muitas vezes é deixado para trás a natureza para o lucro. Os países ricos, eles, em vez de tomarem a frente nessas mudanças, nesses pensamentos do impacto socioambiental, eles não dão a mínima. Então nós temos que tomar cuidado, principalmente os Estados Unidos e China, que deveriam, que são as duas maiores economias no momento, poderiam puxar esse assunto e mostrar para o mundo que nós podemos fazer algo diferente do que eles não estão fazendo. Sofrimento animal. Quando nós falamos de sofrimento animal, nós estamos falando de animais que estão saindo do seu habitat natural e estão indo para outros lugares, ou até mesmo entrando em extinção. Antigamente, num período não muito longo, os animais eles eram tratados com desprezo, com raiva, por alguns grupos da sociedade. Hoje em dia, isso mudou devido ao quê? Devido a algumas ONGs e alguns ambientalistas estão olhando os animais como mais uma vida, e essa vida merece tanto respeito como qualquer outra. Não é à toa que hoje em dia há muitas ONGs cuidando principalmente de cachorros, de gatos. Por quê? Porque eles viram que o sofrimento que esses animais têm ao serem deixados de lado, ao serem esquecidos, entre aspas, ou até mesmo serem abandonados, é um sofrimento que vai além da racionalidade. Então, nesse momento, o sofrimento que os animais têm está em constante debate, não somente no Brasil, mas no mundo. A poluição da água, sabemos que a poluição da água é um fator que vai fazer com que muitas pessoas, ou uma parte da população, ela não consiga se desenvolver e não vai conseguir. Sem contar que nós muitos não temos o respeito
que devemos ter com a água. E muitas vezes a poluição da água ela vai afetar as populações ribeirinhas que têm o extrativismo, principalmente animal, como fonte de renda que ele vai perder e que vai afetar toda a cadeia econômica daquela região. Nós temos a destruição do habitat natural, onde o crescimento das cidades, o desenvolvimento das cidades faz com que o habitat natural de alguns animais eles estejam cada vez menores até que pode evitar a extinção. Pessoal, no mundo, essa relação com os animais está começando a mudar devido ao entendimento que os animais eles também têm valor no ecossistema. A cadeia alimentar. Então faz com que a destruição desses animais faz com que muitos podem desaparecer. E é isso que algumas ONGs estão mostrando, que nós temos que parar com esse aumento da população e com esse aumento das cidades. Outro fator, insegurança alimentar. Quando nós falamos de insegurança alimentar, nós estamos falando de alimento. Nós sabemos que, hoje em dia, com a modernidade, os alimentos industrializados estão na moda junto com os fast food. Só que nós não podemos esquecer que essa mudança, ela muitas vezes não traz uma qualidade na alimentação. Essa qualidade que nós temos na alimentação, muitas vezes é deixada de lado pela correria do nosso dia a dia, da pressa do nosso dia a dia, de nós toda a vida querer tudo para ontem. E na década de 50, 60, apareceu um cientista que escreveu a teoria de Malthus. O que a teoria de Malthus dizia? A teoria de Malthus falava que o ser humano ele vai se desenvolver até um período e depois, por fatores naturais e fatores relacionados à comida, muitos irão morrer, porque não iria ter comida para todo mundo naquele momento. Pouco tempo depois da morte de Malthus, vem uma nova teoria, neomalthusiana. A neomalthusiana falava que realmente, se não fosse feito algo, muitas pessoas, muitas vidas iriam ser perdidas durante esse processo. Mas Malthus ficou errado numa coisa, a modernização do campo. Máquinas e sementes geneticamente modificadas junto com o agrotóxico. Isso muda toda a configuração. Essa configuração que Malthus não conheceu fez com que o alimento ele vai chegar para todo mundo? Vai. Mas para alguns ele vai chegar mais rápido e para outros ele vai chegar mais devagar. Para alguns, esses alimentos irão chegar com uma maior qualidade e com uma maior quantidade. Para outros, vão chegar com uma menor qualidade, com uma menor quantidade e alguns, de repente, nem irão chegar. Nós sabemos que no mundo nós vivemos extremamente desigual. A velocidade para um produto, às vezes, não é a mesma velocidade para outro. E quando nós falamos de fome, não tem quem consiga produzir, tentar se desenvolver com fome. É impossível. Impossível. Então, a insegurança alimentar, ela traz para nós um ponto de interrogação
de que tipo de alimento nós vamos querer para o nosso dia a dia. E nós temos a poluição do ar, e essa poluição ela vai demonstrar para nós o quanto que o crescimento das indústrias trouxeram para nós e o quanto que essa poluição vai trazer de consequência em relação à saúde, à qualidade de vida. Cidades altamente poluídas, qualidade de vida extremamente baixa. Então, a poluição do ar, ela também vai trazer uma série de consequências relativamente negativas e até chegar nos abusos de direitos humanos. E onde há os abusos de direitos humanos, nós sabemos que os direitos humanos eles não vão chegar também para todos os países, em todos os continentes, na mesma época e com a mesma justiça. Quando falamos de justiça, nós estamos falando de algo que a pessoa, se ela cometeu ou não, é a justiça que vai decidir, não é a sociedade. Hoje em dia, a sociedade ela está julgando e ela já está aplicando a sentença. E lembrando que nos dias de hoje, os abusos dos direitos humanos estão aumentando no mundo devido ao que? A xenofobia. A xenofobia que está acontecendo no mundo está fazendo com que os abusos de direitos humanos estejam aumentando. Isso é péssimo para a sociedade moderna, onde nós nos desenvolvemos tanto, poderíamos ter um diálogo aberto, um debate. Nós estamos o quê? Fechando os nossos olhos e mostrando para as pessoas que cada um faça aquilo que quiser. Isso não é o correto. O correto é nós dialogarmos. Nós já evoluímos bastante, nós já temos ferramentas para nos desenvolver e para resolver questões que estão lá do século passado.